Oi, pessoal! Hoje, quarta-feira. Quarta-feira é dia de conexão VIP. Na quarta-feira é quando eu vou falar com vocês algo relacionado com a fisioterapia, ou da parte comportamental, ou da parte emocional, e dar algumas dicas aí, algumas coisas bacanas para vocês. Hoje, na quarta-feira, o meu bate-papo é sobre: será que vale a pena usar cinta no pós-parto? Né? Porque a gente fica naquela coisa assim, usa, não usa, vale a pena, não vale a pena. Então, o bate-papo de hoje: oi, Elisete, tudo bem? O uso da cinta no pós-parto. Favor ou contra, né? Qual que é a minha opinião? Qual que é o que eu acho em relação a isso? E eu já tô querendo falar nesse assunto há um tempinho, porque eu venho atendendo várias pacientes e aí fica aquela lenga-lenga, né? O ginecologista disse que não pode usar, o educador físico disse que deixa o abdômen fraco, né? Tem fisioterapeuta que concorda, tem fisioterapeuta que não concorda. E aí, galera, no caso aqui só a Elisete, né? Elisete, mas tudo bem. Mas eu vou gravando como se vai pro YouTube, é uma galera. Então, vamos lá. Qual que é a minha opinião em relação a isso? Para início de conversa, eu vou falar um pouquinho do que eu faço, né? Então, o bate-papo hoje é sobre o uso da cinta no pós-parto, se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu sou Viviane Poubel, sou fisioterapeuta uroginecológica, formei em 2002. Na verdade, finalzinho de 2002 eu formei, colei grau em 2003. Eu trabalho com isso há 16 anos. Eu fiz a minha pós-graduação, ainda estava na faculdade, então trabalho com gestante há 16 anos que eu venho estudando isso, que eu venho me aprimorando. Meu foco é a parte do assoalho pélvico, é a parte gestacional, são as adaptações funcionais, né? Aí depois, em 2005, eu fiz curso de sexologia, daí eu me formei em sexóloga, e aí uma bola de neve. Terapeuta holística, hipnóloga, eu fui agregando coisas para trabalhar com essa função tão linda que é trabalhar com a saúde da mulher e do homem, no caso a mulher, as gestantes. Então, muitos cursos de hipnose eu fiz para ajudar no parto, muitos cursos de eletroterapia para fortalecer o assoalho pélvico para os homens, enfim. E aí sempre me pergunto: e aí, eu vou usar cinta ou não vou usar cinta? Eu sou a favor. Vamos entender a fisiologia? Vamos entender como funciona? Antes de a gente só ficar repetindo sem saber, porque o problema está sendo esse. O pessoal repete sem saber, né? O pessoal fala: eu ouvi dizer que se eu usar cinta vai deixar meu músculo fraco. Eu ouvi dizer que comprime os órgãos. Vamos estudar. Então vamos lá. Quando você se machuca, você cortou o braço. Então eu tenho uma cicatriz no braço aqui. Eu cortei o braço. Quando você corta, o tecido se separa, certo? Separou o tecido. O que o cirurgião lá, o clínico, vai fazer? Ele tem que juntar esse tecido, porque se ele não juntar esse tecido ele vai cicatrizar. Só que vai ficar uma face ali, como se fosse um tecido de fibra entre os dois espaços. E aí você pode ter problemas. No caso de um músculo, você vai ter problema com esse músculo para ele movimentar, por exemplo, certo? Se eu tenho um abdômen, como é que funciona o abdômen? O reto abdominal, para ser mais sincero. Oi, Gabi! Vamos lá. Ele é como se fosse meu punho aqui, né? Ele tem vários gominhos assim, e um do lado do outro tem uma fáscia. Então ele tem assim um tecidozinho aqui, né? Então você vê aquela galera altamente malhada, você vai ver que ele tem até aqueles gominhos que a gente fala. Quando você tá gestante, você não controla o seu corpo, né? Então você não vai controlar ali o tamanho da sua barriga. Então, quando você está gestante, o tecido abdominal ele vai abrindo, ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, ele vai expandindo. Esse tecido do meio, ele expande, ele distende, certo? O que eu estou fazendo nesse tecido? Eu estou lesionando, ele está se adaptando. Tanto é que algumas pacientes que são bem magrinhas, por exemplo, que têm uma dificuldade, eu tenho um tecido muito rígido, não é muito hidratado, estoura estria, né? Quer dizer, distende aquela pele. É uma lesão. Então, se eu tenho essa lesão, esse tecido ele vai abrir.
certo? Ele vai abrir. Quando ele abre e você tem um bebê, ele não vai assim, ó. Não é assim que funciona, né? A gente não é Barbie, né, filha? Que tirou o bebê e virou a barriga ao contrário, então a barriga negativa. Não é assim que funciona. Nós temos 6 meses. Você levou 9, na verdade você levou 6 meses também. Presta atenção que os primeiros 3 nem distendeu tanto o útero assim. Mas o terceiro mês em diante foi o tempo que o seu útero, que é do tamanho de uma pera, ele foi crescendo para acomodar um bebê ali de mais ou menos 45 a 55 centímetros, né? Então, ele vai levar o mesmo tempo para retornar, concorda? Ok, só que aí é o seguinte, você vai imaginar que você vai ter que agir igual o cirurgião quando você tem uma lesão de tecido. Se eu tenho um tecido que eu cortei e ele fez assim, ó, separou, o que o cirurgião faz? Ele junta, costura, né? Para quê? Para ele grudar, para ele cicatrizar aderido, entende? Então, se eu tenho um abdômen que ele distendeu e eu deixo ele assim, os tecidos internos vão voltando, mas ele não vai grudar, porque ele vai cicatrizar assim. E aí você vai ter o que a gente chama de diástase, que é esse tecido entre os abdômenes ficando como se fosse uma fronha, como se fosse um nylon ali, né? E aí os órgãos vão para fora. Então você vai ter hérnia, você vai ter alterações gástricas, você vai ter N problemas, inclusive uma pessoa super malhada com aquela diástase, ou seja, aquele tecido mole e profundo, porque ele não colou, ele não cicatrizou. Quer dizer, ele cicatrizou frouxo, entende? Então, se eu tô no meu pós-parto, lógico, dentro da minha saúde, eu tenho que verificar junto com o fisioterapeuta que tá acompanhando, junto com o obstetra, mas eu estou no meu pós-parto, eu falo pós-parto imediato mesmo, vou botar ali pós-parto mesmo, e eu utilizo uma cinta que ela faz não assim, então não é uma cinta de vestir, porque quando você faz assim, você vai juntar o tecido para cá, mas ele vai continuar aberto. Ó, meu espaço aqui. Mas se eu uso uma cinta assim, ou seja, que eu fecho pra cá, ela faz o que com o tecido? Ela reposiciona e ela junta. E no que ela junta, quando você está dando de mamar, você está liberando ocitocina, que é um hormônio ali de paixão com o bebê, como você está ali toda apaixonada por aquele bebê, ele que bebê por você. E ele também faz com que você tenha um retorno uterino, o retorno muscular. Como esse músculo está grudado um no outro, porque a cinta está fazendo isso, a chance de você cicatrizar essa fáscia e evitar uma diástase é alta. Então, se você conversar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó, muitas foram enfaixadas na época. E é interessante isso porque a gente meio que esquece, ou então fala, isso é coisa dos antigos, isso não funciona. Minha internet, eu vou parar aqui só para ver a perguntinha da Valerie, né? Mas minha dúvida é, diástase e incontinência urinária tem alguma ligação? Super ligação. Eu vou chegar nesse ponto agora, super ligação. O que acontece? Então você tem um tecido, você tem um corpo, que é um core, que é como se fosse um copo assim, desse jeito. Aqui atrás seria a parte posterior, aqui na frente o abdômen. E embaixo, períneo, em cima, diafragma respiratório, beleza? Se eu tenho uma musculatura que ela distendeu, ela foi abrindo, né, para acomodar um bebê. E eu deixo ela assim. Nasceu o bebê, eu deixo ela assim. Então, aqui ficou um tecido frouxo. Ela vai retornar, ela fica aquele tecido frouxo, ou seja, não recuperei. A pressão dos órgãos vai ser distribuída nesses pontos: anterior, posterior, inferior e superior. Sim, diafragma, a respiração, o retorno gástrico. Por isso que muitas mães no pós-parto têm hérnia gástrica, né? Tem incontinência urinária, tem dor na lombar, porque tá tudo frouxo. Então aquela pressão, ela tá toda mal distribuída. Aí você vai lá e começa a fortalecer o abdômen com um tecido que não juntou. Por isso que eu falo que o uso da cinta é fundamental. Tem que usar a cinta, sim, mas a cinta adequada. Então, assim, eu não vou ficar falando qual é a cinta adequada, cada um tem que procurar o seu fisioterapeuta lá para poder adaptar, conversar. Eu tenho a minha opinião, né? Então, só para início de conversa, a cinta que eu gosto não é a cinta de vestir, nem a de botãozinho, ela tem que ser de junção. Tem uma cinta específica de uma técnica super conhecida aí, que é a técnica Tupler. Eu sou a favor dela porque ela foi criada
por conta da fisiologia. Não ganho nada com isso, nem sou credenciado na técnica Doppler. Eu só acho que a cinta dela é funcional. Tem outras que também mostram certas funcionalidades, porque faz essa junção de unir o tecido. É o que eu quero com vocês, mostrar que você precisa unir o tecido durante esses primeiros 6 meses, que é onde você está recuperando. Ah, mas e aí, meu abdômen vai ficar mole? Não, seu abdômen não vai ficar mole, porque o seu abdômen, ele tem uma contração de cima para baixo. Então ele é isso aqui. Você tá cicatrizando ele, né? Ele vai ficar mole, sim, se você deixar essa cicatriz aberta e criar ali uma fáscia, uma tensão, e aí você não tem distribuição correta de pressão. Aí você vai ter um problema. Mas quando você utiliza uma faixa no pós-parto, nos primeiros 6 meses, você está dizendo o que para o seu corpo? Que eu estou juntando aquela cicatriz, né, aquela lesão, aquele estiramento, para que ele vai liberar fibroblasto, plaqueta. Ele entende que é uma lesão. Quando você está mamando, você está dando de mamar, você está tendo retorno elástico, então ele vai juntando mais, e a ideia é cicatrizar para que você tenha uma boa distribuição de tensão. Aí entra o seguinte, esse tecido está preso aqui com a cinta, então você vai ter uma pressão abdominal, vai aliviar suas dores nas costas, porque o tecido, a cinta elástica vai dar um suporte também na parte posterior. Porém, eu tenho que trabalhar o assoalho pélvico, independente do parto. Se foi parto vaginal, se foi cesárea, se foi, não interessa. Você tem que imaginar que está tudo distendido, inclusive o seu assoalho pélvico, ele recebeu uma informação de relaxamento para poder distender. Se você teve parto via vaginal, aí que distendeu mesmo, né? Se você teve cesárea, você teve carga nesse assoalho pélvico, ele tá, ó, super distendido. Então eu preciso de um retorno motor, eu preciso comprimir, eu preciso exercitar. Porque se eu tenho uma abertura, uma diástase, facilitando uma saída de órgão, e eu tenho um assoalho fraco, eu vou ter uma tendência a deslocamento de órgãos, ou seja, uma queda de bexiga, uma alteração vesical importante e, obviamente, incontinência. Meninas e meninos do meu Brasil, incontinência urinária é o quê? Perda involuntária de urina. Ponto. Não me interessa se é uma gota, 1 litro, se você estava tossindo, espirrando, dando, não interessa. O fato é, perder urina que você não quis, é uma incontinência urinária e sim, tem que tratar. Não tem que tampar o sol com a peneira. Não tem que dizer que essa incontinência, é porque eu tô no pós-parto. É porque eu tô gordinha. É porque... Não. Perdeu, tá com problema, vamos fortalecer. E temos que fortalecer. Ponto. Então, a diástase, quanto mais aberta, quanto maior essa diástase, quanto maior esse afastamento abdominal, mais perda de pressão você vai ter ali, então mais deslocamento de órgão. Pronto, voltou, tá tudo tranquilo aí? Deu uma caidinha aqui, vocês pegaram bem? Tá tranquilo? Estão me vendo? Tranquilo? Dá joinha aí se tá tudo bem. Pessoas, please, dá um joinha se estiver tudo bem. Tava empolgadaça aqui, falando sobre diástase. E aí, puf, caiu. Tá tranquilo? Estão me vendo? Entrou? Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá, vamos lá. Então, beleza, ótimo. Tá, então vamos lá. Então, não interessa. Perder a urina involuntário é incontinência, entendeu? Então, qual é a minha opinião? E que eu encaminho os meus pacientes, e eu vou contar assim, dos 16 anos que eu tenho, os pacientes que seguiram a minha orientação e que utilizaram a faixa no pós-parto imediato, os primeiros 6 meses, não tem diástase. Isso é óbvio. Agora, é frouxo, é mole. Gente, vamos lá, é abdômen, né? Se você não fortalecer, obviamente, independente de faixa ou não, você tem que fortalecer, né? Agora, o pior de tudo é quando você pega aquelas pacientes que não usam a faixa, não querem trabalhar no pós-parto e mete abdominal lá, crossfit. Aí realmente você já tem o músculo que está distendido, vai cicatrizar aberto, joga uma pressão e os órgãos para fora. Aí, né?
não vai dar certo. Então, primeiro ponto, sim, eu sou a favor da faixa no pós-parto, e eu falo pós-parto mesmo, imediato, orientado, não é deu a louca, entrar lá na Privalha, entrar no Mercado Livre, comprar qualquer faixa. A faixa adequada pro seu peso, para o seu corpo. Eu confesso que tem que ser feito assim um acompanhamento presencial, é a melhor opção. Então assim, você investe tanto na gestação, investe tanto no parto e esquece do pós-parto. Pós-parto é importante. Então eu confesso que é importante o acompanhamento sim, imediato. Viane, ó, tive bebê, tô no hospital tal, você pode vir aqui? Vou lá, o fisioterapeuta obstétrico vai lá. Tem que ir no pós-parto imediato, orientar essa faixa para você juntar essas fibras e ela cicatrizar de uma forma correta, igual uma sutura de uma lesão. É uma lesão, gente. É uma lesão. E obviamente já orientar, já avaliar aí o período. Ah, mas tá com sangramento, mas dá para avaliar externamente, já dá para ter uma ideia de noção de força. O ideal, na verdade, é você ter um acompanhamento antes do parto, né? Porque aí você já tem todo aquele trabalho feito para você manter isso no pós-parto. Nos primeiros 6 meses, sim, você tem que utilizar essa faixa, você vai estar dando de mamar, vai estar com o bebê chorando, vai estar com 1000 coisas na sua cabeça, você não tem que parar para ficar fazendo exercício só. Mas se você estiver com a faixa, você vai imaginar que aquela cicatriz está com uma sutura. Quando você se machuca, você não fica lá 15 dias de ponto, 1 semana de ponto, se você fez a cesárea, quantos dias de ponto você vai ter que ficar, porque vai ter que unir aquele tecido, porque se você não unir o tecido vai abrir e você vai ter uma cicatriz dessa largura aqui, né? A faixa é para isso, é para você juntar aquele abdômen que distendeu, independente se é o primeiro parto, segundo parto, terceiro parto, 10º parto, tem que juntar isso. Então, sim, eu sou a favor, eu falo da fisiologia, a fisiologia mostra que há uma distensão tecidual fisiológica e que você vai ter esse recolhimento elástico durante os 6 meses pela ocitocina. Entretanto, eu tenho que auxiliar isso. Você tem que auxiliar essa pressão para que esse tecido cole, para que esse tecido volte ao que era, sem que você mantenha ali aquela faixa cicatricial por conta da gestação. Beleza? Meninas, espero ter ajudado vocês. Espero sim que esse vídeo aí corra mundos e fundos, porque precisa ser divulgado isso. Quando alguém fala pra você assim, ai, mas olha, meu obstetra disse que não é pra usar. Pergunta assim, vem cá, meu tecido não distendeu? Porque vamos respeitar cada profissão. Eu estudo músculo, eu estudo funcionamento e mecânica e biomecânica da gestação. Então eu mostro, olha, mas peraí, na fisiologia houve uma distensão e quando você tem uma distensão tecidual, eu tenho que juntar isso. Se eu tenho uma distensão de perna, por exemplo, qual que é a minha posição? Manter esse tecido junto, ou seja, né, de uma forma fisiológica, e em descanso, mas eu tenho que juntar essa fibra, porque se eu deixar esse músculo aberto, vai criar uma cicatriz entre as fibras musculares e eu vou ter um problema aí na funcionalidade dessa musculatura. Então, gente, respeitando, eu não falo qual que é a incisão que a pessoa faz, qual é a sutura, qual é a linha que ele vai usar, se ele vai usar uma linha biodegradável, se não vai, porque isso aí é problema do obstetra, ele que estudou para isso. Qual é a anestesia que vai colocar? O obstetra sabe disso. Eu sou fisioterapeuta, então eu sei de lesão muscular, eu sei de cicatrização muscular e sei do pós-parto. Aí você fala, Viane, mas eu tenho 10 anos de pós-parto e tenho uma diástase. Tem solução? Tem como melhorar isso? Tem. Mas não está cicatrizado? Sim, mas quando você vai no fisioterapeuta, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que lesionar esse tecido, então você vai fazer uma liberação miofacial, pegar e lesionar as duas partes ali do abdômen, não é lesionar, né? Inflamar ela literalmente, como se fosse tirar uma casquinha e ó, faixa. Faixa. Exatamente. Para você cicatrizar, é lógico, exercício. Então, quando você faz os exercícios abdominais, que a gente aprende aí, né, de engolir barriga, de soltar a barriga, porque você está tensionando o tecido, só vai funcionar depois de 6 meses se você tiver um estímulo de inflamação. Então, utiliza-se eletroterapia, que eu vou estimular essas lesões, entre aspas, para grudar. Senão, não vai adiantar. Isso é fato. Isso é fato. E outra, você faz uma cirurgia de diástase.
Vamos lá, fez a cirurgia. Vou botar na tela, vou fechar. O que ele manda você usar no pós-parto, no pós-cirúrgico? Ele fica solto? Manda usar faixa. Óbvio, porque eu tenho que manter aderido, cicatrizado. Senão, ó, distende de novo. Se der ar, se der gás, aquilo vai distender e você vai cicatrizar errado e vai ter um problema. Então, olha só como é incoerente. Se na cicatrização de cirurgia plástica você tem que utilizar cinta para aderir o tecido que foi lesionado, no pós-parto que teve uma lesão você não vai usar? Como assim? Não tem lógica um troço desse. Porque isso aí não vai tirar sua força, porque você continua andando. O fato de você andar, movimentar, agachar, você está acionando a musculatura antigravitacional, você está acionando o abdômen, você está fazendo isso. Não é isso que vai deixar seu abdômen fraco. Deixa seu abdômen fraco a falta de movimento. É você ficar deitado, né? Não. Tanto é que as pessoas às vezes meio que tipo, me acham meio, como posso dizer assim, energética demais, que fala assim, eu tenho uma senhorinha que eu trabalho com ela, tem 94 anos. Aí a senhorinha diz, minha filha, pega uma aguinha pra mim. Não, senhora, a senhora vai levantar comigo, nós vamos pegar essa aguinha. Por quê? Porque se eu não deixo o idoso movimentar, ele perde massa, ele atrofia mais. Então o fato dela levantar e pegar a aguinha dela é um baita de um exercício para ela, necessário. Ela precisa levantar. Lógico que eu vou dar todo o apoio para não cair, né? Não ter ali uma síndrome vasovagal. Mas eu tenho que... Agora, se eu falar, não, fica deitadinha aí, não mexe não. Gente, se no protocolo cardíaco, numa cirurgia de transplante cardíaco, assim que o paciente recupera, dentro ali da parte cirúrgica, já entra o fisioterapeuta movimentando ele. Porque tem que movimentar as costelas, porque senão adere tudo errado e ele começa a ter problema postural, problema para respirar, problema diafragmático. Por que no pós-parto eu não posso trabalhar a faixa? Sim, eu sou a favor da faixa, sim, tem que ser feita uma avaliação, sim, a diástase e a alteração vai gerar incontinência e sim, tem como resolver. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a minha, deu uma pausa aí no vídeo um pouquinho. Mas é importante saber disso, é um tema que eu tava assim meio que, será que eu toco no assunto, será que eu não toco no assunto? Mas eu tô por aqui de ver besteira, de ver neguinho falando assim, não pode usar faixa porque vai deixar o abdômen fraco, né? Eu, particularmente, trabalho com gestante, infelizmente não tive parto vaginal, porque o meu parto não foi lá essas coisas, né, assim, a neném... Enfim, teve um problema grave, perdi 2 bebês entre uma gestação e outra, que teve uma cicatriz no útero, enfim, não entra no mérito. Mas todas as gestações que eu tive, faixa, eu posso estar até gordinha, mas eu não tenho diástase. Nenhuma, nem de profundidade e nem de distensão. E todas as minhas pacientes que eu oriento a isso, também não tem, né? Então fica aí, a minha opinião, fisiologia pura, né, de cicatrização, liberação de fibroblasto, liberação de plaqueta, liberação, fisiologia cicatricial. Se vocês quiserem discutir um pouco mais, quem for da área, eu falo toda a cadeia de cicatriz, a importância de juntar esse tecido, igual você faz uma sutura, mas a minha opinião é sim, vamos usar uma faixa adequada, não é calcinha que aperta, não é cinta para cinturinha, é para unir tecido e você tem cintas específicas para isso. Beleza? Galera, meu beijo pra vocês. Quem tiver dúvida, pergunta no direct. Vai estar no YouTube. Compartilhem, por favor, compartilhem. Amanhã, meditação. Aí, uma meditação guiada pra vocês, tá bom? Eu sou Viviane Poubel. Um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Beijo e até amanhã.